Oi, eu sou Orlando Naninho, gosto da cultura japonesa desde os anos 90. Comecei a trabalhar com a cultura pop japonesa organizando eventos desde o ano 2000 até 2008. Foram 8 anos organizando eventos nas regiões de Mogi e Suzano. Participei de algumas organizações e alguns eventos grandes em São Paulo, como Anime Friends, fiz sala temática, exibia clipes, animes na época. Depois, desde 2011, eu comecei a fazer cobertura de eventos e participar de coletivas de imprensa, principalmente de artistas que vêm do Japão. Isso eu faço até hoje. Além disso, também eu tenho um site que é o Yellow Company, é um site onde eu faço matérias sobre anime, sobre tudo, mas a cultura japonesa é o foco principal no meu site. E eu falo principalmente de doramas japoneses, que é as estreias, a partir do momento que estreia no mesmo dia tá lá a matéria, e uma das minhas maiores paixões que é o J-pop e o J-rock, que é o pop e o rock japonês. Desde meus 11 anos de idade, não sei como, eu consegui ouvir falar de uma rádio japonesa que tinha na época, a Rádio Nikkei. E aí eu procurei, e eu comecei a me interessar, eu sempre gostei da música japonesa, né? E, não sei, desde pequeno eu não tenho uma explicação por quê. Aí, mas tem os heróis japoneses, aqueles tokusatsu que era exibido na Manchete também, já me atraiu muito. E aí eu fui buscando, e aí eu acabei achando, mesmo nos anos 90 sendo difícil, não tinha internet praticamente, eu ganhei um CD single do Ek Japan, ganhei um álbum duplo da Matsuda Seiko, e não entendia nada, mas tava lá, viciado nas músicas, entendeu? E aí, desde essa época, eu fui me especializando, querendo aprender japonês, entrando mais na cultura pop japonesa. Depois teve aquele boom dos animes, quando os Cavaleiros do Zodíaco estreou na Rede Manchete, e aí pronto, aí veio as revistas, eu comecei a me especializar mais, cheguei até a abrir uma locadora de anime, sem legenda nenhuma. Eu consegui as fitas na Liberdade no ano de 1997, até 99, durou 2 anos. Chegou a sair uma das revistas que saiu na época nas bancas, e aí no início do ano 2000 eu comecei a organizar eventos. Em 2005, mais ou menos, eu assisti Hanayori Dango. Eu já queria ver muita coisa japonesa, eu cheguei a assistir o NHK pela TV paga, e aí eu vi algumas novelas japonesas na época, eu nem sabia o que era dorama. E aí depois eu fui me especializando, na época eu já gostava muito da música, assistia alguns programas japoneses que a gente conseguia, e aí eu vi alguns doramas, aí eu vi Hanayori Dango, vi Ichiri Toru no Namida, que é um litro de lágrimas, que é um dorama muito famoso, e Hanakimi. E aí esses três me jogaram dentro do mundo do dorama. E aí começou a fazer sucesso na mesma época, a internet começou a ser dominada pelos doramas, teve vários fansubers, que esses fansubers fazem as legendas em português quando ainda não tem os direitos oficiais no Brasil dessas séries, né? E aí dominou, tanto que a palavra dorama é pra série japonesa, né? Então nessa época só o Japão dominava praticamente, era dorama, J-pop e J-rock. E aí desde essa época eu comecei a assistir tudo que vinha de dorama eu baixava e assistia. O Japão hoje produz cerca de 150, 160 doramas por ano, isso por causa do streaming. Naquela época eram 100 por ano, né? Então eu procurava tudo, então muitos fansubers, ficava legendando e eu já assistia. Cheguei a assistir mais dorama que anime. Naquela época eu já começava a ver mais dorama, porque vicia. Entendeu? Aí depois que veio os outros doramas de outros países, mas aí foi depois de 2010, quando a palavra dorama já estava enfatizada aqui no Brasil para as produções japonesas. Um dos doramas da programação é Downtown Rocket. Eu tô bem empolgado para assistir ele, porque eu ainda não vi esse. Eu tenho tanto dorama na programação para assistir, eu ainda não consegui ver ele. Mas eu vi que é de vida, negócios, e é bem interessante. O Tsukuda, que ele tem uma empresa, e aí a empresa dele vai quase falir, aí ele vai ter um problema com uma grande empresa que vai querer comprar a patente dele, e ele não vai querer vender. E é bem interessante, eu gosto muito desse tipo de dorama. Eu já vi outros doramas de negócios e isso dá uma grande expectativa. Tem várias reviravoltas nesse tipo de dorama, e aí eu tô bem empolgado para assistir. Uma das coisas que me chama mais atenção para assistir esse dorama é o ator Abe Hiroshi, que ele é muito conhecido. Ele fez o Dragon Sakura, tanto de 2005 quanto mais recente, de 2021 ou 2023, não lembro o ano mais ou menos, que está disponível na Netflix. E também o Vivante, que é um dorama recente, qualidade de cinema, que é referente à investigação entre Japão e um país da Arábia lá, né? E é muito bem produzido, e esse ator, ele é incrível. Por eu ter visto esse dorama com ele, eu tô louco pra assistir esse que vai estar na programação da Fundação Japão. Sobre o dorama Rikuo, que também está na programação, ele também é de empresa, mas não é bem focado em negócios. Essa empresa, ela abre ela estava falindo também, vai abrir uma linha de produtos e ela começa a apostar em tênis de corrida. Eu ainda não vi o dorama, mas eu estou bem interessado de assistir, porque um dos atores principais é o Kento Yamazaki, que todo mundo conhece, que é daquele famoso dorama japonês Alice in Borderland. E também tem 2 atores que eu gosto muito, que por sinal tá no anterior, que também vai estar na programação, que é o Ryoma Takeuchi. Ele fez o Kamen Rider Drive, que é um Kamen Rider de 2012,
E também está fazendo um dorama atual no Japão que está fazendo muito sucesso no streaming Hulu, que é Kimi to Sekai ga Owaru Hini, que é um dorama de zumbi. Tá indo para a 5ª temporada já. E também tem um outro ator chamado Sano Gakko, que também fez o Kamen Rider Again, e também estará tanto nesse dorama Rikuo quanto no Downtown Rocket. Esses dois atores eu mencionei porque eles são muito famosos no Brasil por causa das séries Kamen Riders. Então, com certeza o público vai se interessar muito por ver os doramas apenas por eles estarem lá. No caso dos doramas japoneses, nos anos 2000 até 2010, eles dominavam mesmo a internet, mesmo que não tinha streaming, mas emissoras ou qualquer outra coisa oficial não ligassem muito para eles naquela época, mas eles faziam muito sucesso, muita gente realmente, você ia para os eventos, tinha muita coisa lá vendendo. Hoje em dia, aí depois em 2010 veio os K-dramas, veio os dramas também da Tailândia, enfim. E aí agora tá um boom, né? Mesmo que seja principalmente pelo K-drama, mas o dorama japonês também, ele continua. Muita gente das antigas continua vendo, sabe que tem os doramas do Japão, porque acho que a maioria das pessoas que assistem K-drama são mais novinhos, né? Não que os novinhos também não vejam os J-dramas, mas no caso esse boom só tende a aumentar. Eu ando no trem, eu vejo pessoas assistindo dorama no celular, antes impossível isso acontecer, tanto japonês, quanto coreano, quanto tailandês. Eu acho que a tendência é continuar crescendo. Uma curiosidade, na Netflix, as séries mais assistidas de língua não inglesa, em primeiro lugar está o espanhol, em segundo a Coreia e em terceiro o Japão. Essa informação é recebida da própria Netflix. E eu achei isso bem interessante. Eu falei, nossa, mas tá assim, já tá em terceiro e os doramas são muito bem assistidos. Não só os doramas, tem J-pop e J-rock lá também, mas eles focaram em atores, né? Não, porque tem anime lá. Então essa seleção de primeiro, segundo e terceiro lugar das séries mais assistidas, que não são em inglês, é referente às séries com pessoas reais. Então, no caso, os doramas japoneses estão indo muito bem, eu acho que só tende a crescer. Não, pra mim é diferente ainda. Ainda tem aquela cultura japonesa forte, tudo bem, tem uma mistura com a cultura americana, enfim, ou até mesmo com a Coreia, às vezes eles mencionam alguma coisa, mas os japoneses, pra mim, o modo deles de interpretação é diferente. Ainda mesmo, às vezes você vê um K-drama lá, pra mim é muito diferente. Isso porque os primeiros K-dramas, quando começou a fazer sucesso aqui, 50% era remake de J-drama. Aí quase não via uma produção original deles. Hoje até tem mais, mas para mim é muito diferente. O modo que eles mostram, a cultura deles, escola, principalmente esses doramas iguais que vão ter na programação de negócios, como são as empresas, como os funcionários são tratados, isso mostra muito. Eu nunca vi isso em outros doramas de outros países. E eu acho que no Japão eles têm, e fora que uma coisa que eu acho muito importante, o Japão ele tem a mania de lançar os doramas de vários gêneros. O que eu vejo em outros países é que é muita coisa igual mesmo. E no Japão não, tem vários gêneros, você vê terror, negócio, romântico, que não é tão foco assim do Japão que nem em outros países, eles lançam mais romântico, no Japão não. Tem um bem conhecido, que está bem conhecido agora na Netflix, que é o Extremamente Inadequado, que está na Netflix, esse é o nome do dorama. E ele segue um tema muito diferente de uma pessoa dos anos de 86 que vem para 2024, ela viaja no tempo por um ônibus. E ele acha um absurdo o que acontece agora. Que acha que nós como. E aí, quem tá nessa época, duas pessoas vai pro passado e vê aquela coisa de machismo, como que era antes, entendeu? E aí dá uma briga, é um tema muito interessante. E esse dorama tá fazendo bastante sucesso na Netflix. E aí eu acho que por isso os japoneses têm uma particularidade, e é isso que faz eu gostar mais deles. Entendeu? Não tem como. Eu já vi K-drama, já vi outros doramas, mas o do Japão pra mim é o melhor, é o preferido. Pode começar por algum. Tem os antigos que são famosos, mas eu indicaria alguns atuais. Tem um que tá na Netflix que toda vez que eu falo dele, conquista, que é o Pending Train, que em português seria o Trem do Apocalipse, está com esse título na Netflix, né? A história do drama me dá uma misturada com o Snowpiercer, Lost e Manifest. É bem assim, então isso já chama uma grande atenção. Então eu acho que para quem quiser começar com J-drama, se for nesse, você vai gostar. Tem atores famosos, como o Eiji Akazu, que fez o Kamen Rider Build, lá o Ryoga Banjo, e fez vários filmes japoneses atuais. Ele está muito famoso no Japão. Por causa da série Kamen Rider, ele foi para outras séries, né? E aí, principalmente esse também. E o Yuki Yamada, que fez o Gokai Blue, fez Itazurana Kiss, ele é muito conhecido já desde 2010. E a história desse dorama tá em 2023, né, que foi o ano passado, em 2023, e do nada passa um cometa na Terra. Eles não vê, parece que não aconteceu nada, eles estão dentro do metrô. Nisso, do nada, o metrô acontece alguma coisa como se tivesse abrido um buraco no tempo. E aí eles acabam em 2060, 2 vagões só do metrô. E aí eles tentam entender o que aconteceu e depois eles percebem, em 2060 a Terra tá distópica, não tem nada, e eles tentam descobrir uma forma de voltar.
E aí, nisso, eles descobrem que neste ano que eles saíram, que era 2023, um mês depois o cometa, ia cair um outro cometa na Terra e ia morrer quase todo mundo. E aí eles pensam se que tem que voltar ou não, entendeu? E aí segue essa história. E eles até conseguem voltar, só que não dá muito certo. E aí eles talvez vão ter que voltar para o mundo distópico. Então o dorama gira nessa história. Então, para quem estiver começando, se for nesse dorama, vai se apaixonar. Agora, quem for para algum antigo, pode ver o famoso Hana Yoridango, que é aquele dos 4 meninos da escola, o F4 lá. E tem uma menina que é mais pobre, vai para a escola e eles faziam aquele exemplo tipo um bullying, que a escola inteira tinha que obedecer eles e tudo, mas ela não baixa a cabeça, ela é a primeira, é a única a enfrentar eles e a história se enrola a partir daí. Tem um ator famoso, Jun Matsumoto, que é do grupo J-Pop Arashi, ficou muito conhecido, enfim. E aí eu indico esses dois, de antigo Hana Yoridango e o atual Pending Train. Quero agradecer o convite da Fundação Japão. Para mim é uma honra estar aqui falando sobre dorama, sobre cultura japonesa, que é uma coisa que eu gosto muito, que faz parte da minha vida desde a minha adolescência. E aí então convido vocês também para assistir toda a programação no site da Fundação Japão, a partir do dia 5 de junho, que vai ter diversos filmes japoneses, de vários temas, com vários atores que vocês conhecem já dos doramas. E no dia 19 vai ter exibição de 2 doramas japoneses que eu também tenho uma grande expectativa para ver, porque tem atores que a gente conhece, que a gente gosta, que é o Rikuo e o Dalton Rocket. E aí para participar é só vocês entrarem no site oficial da mostra e se inscrever e assistir e se divertir com essa cultura que é muito boa, maravilhosa e que com certeza faz parte da vida de muita gente, pode fazer parte da sua também.